Bom dia, bebês! Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu venho trazer para vocês a série documental da semana. É uma série chamada 548 Dias, capturada por uma seita, e essa série ela passou por mim acho que umas 3 ou 4 vezes, eu dei uma olhadinha e acabei deixando pra lá. Quando foi agora esses dias, eu sentei, comecei a assistir, eu falei, não é possível, isso tudo é muito maluco, é inacreditável, não é possível que uma situação dessa possa acontecer, que uma garota tão bem criada, tão bem colocada ali na vida, pudesse simplesmente estar tendo um contato nesse nível com uma pessoa debaixo ali dos olhos dos pais, tá? Tanto do pai como também da mãe. E vai ficar longe da família 548 dias. Porém, de repente, eu não usaria a palavra capturada, uma vez que ela deixou claro que ela foi por livre e espontânea vontade. O problema é que ela foi por livre e espontânea vontade para uma determinada situação. Ela não imaginava que ela estava entrando em um culto. E essa série ela também vai deixar muito claro aí os porquês e de repente o que passava na cabeça desses jovens quando eles decidiram se envolver com um homem que inicialmente vai ser chamado apenas de G. E vocês vão entender quanto tempo esse homem foi cultivando esses jovens até simplesmente ir lá e fazer a grande colheita. No documentário ele fica muito destacado também que ele foi produzido porque a Espanha está passando por um momento em que diversos jovens estão se ligando a seitas e cultos ali que não tem, realmente são cultos criminosos, tá? Quando fala dessa forma assim, estão falando sim de grupos que estão cometendo crimes, tá começando justamente pela internet. Então é um aviso também aí para muitas pessoas que de repente está procurando uma coisa, meio diferentona e acaba caindo na mão de um homem como esse, um homem que quando foi preso, em 30 minutos sendo interrogado, ele já tinha convencido o policial que estava interrogando ele de que ele era o Messias. Então, para vocês terem aí mais ou menos um gostinho do que é essa série. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação. Eu posto vídeos aqui 3 vezes por semana, então se você não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho imenso prazer em repostar. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro vai ser bem desafiador para mim contar essa história para vocês, porque é uma história que envolve muitas tramas e subtramas e histórias que deixam muitas vezes a gente com dúvida, mas eu vou tentar fazer isso do jeito mais claro possível. Aqui eu tô resumindo para vocês mais de 3 horas de documentário e de um documentário bem denso. Um documentário que começa na cidade de Alicante, na Espanha, no ano de 2017 e que de repente vai acabar no Peru, tá? Em diversas cidades do Peru. Começando em Lima e terminando numa cidade totalmente afastada, basicamente ali um refúgio de narco e também de fugitivos da polícia. E nós estamos falando de uma garota do desaparecimento inicialmente, considerado ali um desaparecimento de uma garota chamada Patrícia Aguilar. A Patrícia Aguilar, ela tinha acabado de fazer 18 anos de idade no ano de 2017 e ela era filha da Rosa e do Alberto. A história da Rosa e do Alberto era uma história até mesmo de sucesso. Os dois eles começaram uma vida muito simples, eles eram muito jovens, mas rapidamente eles começaram no ramo de padarias e eles estavam indo muito bem. Até que chegou o período ali de Natal, Ano Novo, as festas, e eles começaram a fazer muito dinheiro na padaria. Só que nessa correria, trabalha e tal, eles começaram a pegar o dinheiro que eles estavam recebendo, colocando dentro de um saquinho e basicamente guardando em casa. Não deu tempo de fazer ali entradas de dinheiro no banco, nada disso, eles estavam focados em ganhar dinheiro. Até que um dia um deles chega em casa e percebe que aquele lugar que eles costumavam deixar o dinheiro, que era como se fosse um pacote, estava aberto e só tinha algumas moedas. Bom, o Alberto, o pai da Patrícia, ele diz que ali deveria ter pelo menos entre 6 e 7 mil euros. Era uma quantia considerável de dinheiro e não tinha ficado nada mais do que moedas. Bom, nesse momento ele também procurou pela filha dele e ele não conseguiu encontrar. Essa filha, a Patrícia, de 18 anos. O casal também tinha outro filho, um filho que era 6 anos mais novo que a Patrícia, então devia estar ali com seus 12 anos de idade. E bom, ninguém sabia o que tinha acontecido e também ninguém sabia onde estava a Patrícia. É mais ou menos aí também nesse dia que a mãe vai receber uma mensagem onde a Patrícia diz que ela iria dormir, mais ou menos assim, um não tinha se comunicado com o outro
sobre o desaparecimento do dinheiro e também, ao mesmo tempo, o desaparecimento da Patrícia. E ela teria mandado uma mensagem avisando que ela ia dormir na casa de uma amiga e, inclusive, ela tinha levado o pijama dela do Mickey, então não era para ninguém ficar preocupado. Bom, a mãe disse que tudo bem e as coisas ficaram por isso mesmo. Quando a mãe chegou em casa, aí os dois acabaram conversando, Alberto e ela, descobriram do desaparecimento do dinheiro e aí a mãe começa a mandar mensagens para a filha dizendo: olha, minha filha, volta para casa, aconteceu uma situação aqui, e a filha sempre dando desculpas, 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 até que a mãe dela percebeu que quem estava respondendo as mensagens não era mais a filha dela. Bom, isso nós estamos falando dos primeiros dias, então primeiro se desaparece o dinheiro e também a menina, né, a Patrícia. E é nesse momento então que a família começa a conversar. Bom, primeiro eles tomam a decisão de ir, né, fazer um boletim de desaparecimento, só que chegando na delegacia, eu acho que vocês já imaginam o que eles ouviram. Que ela era maior de 18 anos e eles não poderiam considerá-la uma garota desaparecida naquele momento porque ela poderia simplesmente ter tido a vontade de não voltar para casa. Ela tinha esse direito. Bom, se quando lidamos aí com menores já não é muito fácil, logo vocês imaginam aí maior de idade. E aí o que acontece em seguida é que a mãe e o pai começam a perceber que aquilo não era costumeiro da filha, conversam com a polícia, é toda uma situação que acontece ali, até que eles simplesmente olham e dizem: olha, não tem nada aqui pra gente procurar, a gente não vai procurar uma garota que simplesmente decidiu que ela quer desaparecer. Tudo bem, então é aí que a família começa a conversar, começam a fazer cartazes, muitas coisas ali, começando a procurar a menina. Então colocam os cartazes dela, começam a grudar por todos os lugares, tirar foto com os cartazes e começam a espalhar nas redes sociais. É mais ou menos a essa época também que a prima da Patrícia, que na verdade não era bem prima da Patrícia, ela também era tia da Patrícia, mas por ser muito jovem, ela se considerava ali uma prima e também uma confidente da Patrícia. Ela diz o seguinte: olha, vocês já olharam o computador dela, ou com quem ela estava conversando e essa coisa toda? E a família disse que não entendia absolutamente nada de computação. A família não tinha o costume de ter rede social, eles não tinham o costume de mexer com nada disso, e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque no caso, toda a interação que aconteceu entre a Patrícia e esse cara que eu falei na introdução, esse tal de G, vai acontecer pela internet. Só que para isso você precisaria das senhas da Patrícia. Isso não seria uma coisa muito fácil. É aí então que elas começam a mexer, a mãe, né, e essa prima começam a mexer nas coisas da filha, começam a olhar tudo ali para ver se conseguem encontrar, até dentro de ursinhos de pelúcia elas procuraram, até que então essa prima encontra um caderno onde ficavam diversas senhas de rede social da menina, da Patrícia. É nessa hora então que um nome chama a atenção dela. Ela achou o nome um pouco estranho, ela foi lá, digitou este tal nome e encontrou um perfil. Bom, esse perfil totalmente aleatório, que seria da Patrícia, mas era um perfil totalmente diferente do que eles estavam acostumados a ver ali da Patrícia. Ela vai se deparar com um perfil onde tinha várias coisas sobre principalmente gnose, mas também outros tipos de coisas bem diferentes do que eles estavam acostumados, como por exemplo mantras, budismo, fim do mundo, várias coisas mesmo. E é nesse momento então que ela começa a verificar os amigos que ela tinha feito com essa conta, que ela usava aí um outro nome, era alguma coisa Tio, tá? Eu também não vou lembrar de tudo, vocês me desculpem, mas era um usuário bem diferente. Nessa hora, então, essa prima, que já tinha assim um olhar um pouco mais, de repente, ali, né, esperto, começou a olhar todo mundo que estava ali e ela viu um rapaz. Esse rapaz começou a comentar nas coisas ali da prima dela. Então, rapidamente ela fez a ligação e descobriu que esse tal de G, na verdade, tinha um nome. O nome dele era Steve. O nome dele era Steve Manrique. Na verdade, ele usava um outro sobrenome, mais ou menos ali àquela altura do campeonato, mas depois eles descobriram que era Steve Manrique. Aqui eu já vou trazendo um pouco mais mastigado para vocês, porque senão isso aqui vai ficar infinito e ninguém vai querer assistir aí 2 horas de documentário contado por uma pessoa que não tem recursos visuais para tudo isso, passando coisinha aqui para vocês. Então é só a minha cara mesmo. Bom, quando ela encontra esse cara, ela primeiro foca nos olhos. Ela diz que ele tinha olhos muito ali vidrados, olhos muito focados, os olhos de um predador. Eu achei interessante porque tem mesmo, tá? Ele tem um olhar assim um pouco diferente.
É aí então que ela consegue entrar na conta desse cara, ela encontra a conta dele, então ela já descobre que esse G, na verdade, não era G, ele tinha um nome, o nome dele era Steve, então ela consegue encontrar a rede social dele. Encontrando a rede social dele, ela manda um convite para ele, só que primeiro ela vai fazer um perfil fake, como se ela fosse uma garota jovem, porque quando ela entra nos amigos dele, ela verifica que ele tinha mais de 3.000 amigos. Na verdade, amigas. Boa parte delas eram menores e também garotas muito jovens. Se não fossem menores, eram muito jovens ali, recém, feito ali 18 anos de idade. Então ela faz mais ou menos ali um perfil assim e decide mandar então uma solicitação de amizade para ele, que ele prontamente vai lá e aceita. Tudo bem, as coisas então vão se encaminhando dessa forma, até que ela verifica que a rede social dele era toda voltada para ele ser um tipo de segundo Cristo, tá? E não tô falando da segunda vinda, nem nada disso. Ele se considerava um segundo Cristo, ele se considerava um Messias que veio para julgar o mundo. Sim, isso é bizarro, mas era nisso que ele acreditava, e eu vou dizer para vocês que isso tinha raízes e ele criou todo um fundamento, e essa história ela vai longe pra caramba. Bom, basicamente na rede social dele ele contava, toda a missão dele, o que ele veio fazer na Terra, veio julgar a humanidade e livrar poucas pessoas de todo o cataclisma que ia acontecer aqui no nosso planeta, e que quando as coisas começassem a acontecer, como terremotos, tsunamis e diversas coisas, a Terra ela teria que ser repovoada. Então ela seria feita da seguinte forma, claro, começando com a semente dele. Então era por isso que ele poderia ter várias esposas, tá? Sim, esposas. E ele falava disso abertamente. Então ele era um Messias e ele tinha a resposta para diversas coisas. E a pergunta que fica é: por que que a Patrícia foi atrás desse homem? O que a Patrícia estava procurando para conseguir encontrar esse homem? Ele era ligado a alguém conhecido? Onde ela encontrou ele e por quê? Isso é uma coisa também que, se a gente parar para pensar, ela foi assim bem longe. É estranho, essas coisas parecem que se atraem, mas vamos lá. Bom, nesse momento ela percebeu que ele acabava conversando e dando dicas, comentários ali, diversos comentários com pessoas que diziam que estavam vendo alguma coisa ou que estavam utilizando mantras e várias coisas ali. Ele acabava comentando sempre em cima, tentando criar uma conexão. Então essa moça, essa prima da Patrícia, ela vai lá e diz que ela acreditava que ela podia ver pessoas, que ela já tinha virado, ela tinha visto uma silhueta muito estranha, e ele rapidamente vai lá e bloqueia ela e dá um nome a ela, chama ela num nome ali de uma garota. Depois de chamá-la por esse nome, ela vai lá então e procura aquele nome entre os amigos dele. Olha só, que busca. E ela encontra essa menina. Então o que ela faz? Ela vai atrás da menina, manda uma solicitação de amizade e deixa muito claro, ela não mente, ela diz que ela é prima de uma garota que desapareceu, se ela conhece um tal de Steve. E aí é nessa hora então que a menina responde. Primeiro ela ficou muito surpresa, ela achou que ela não iria responder, e ela disse: eu não quero falar sobre isso, ele está com a minha irmã. Primeiro ela deixa essa informação de que o Steve está com a irmã dela, o nome da irmã dela era Marjorie, e essa moça, ela diz que tem medo dele, então ela não continuaria a conversa, e é nesse momento então que essa prima diz o seguinte, se ela não podia então ajudá-la, porque ela precisava muito encontrar a prima dela. Ela diz: eu não posso te ajudar, mas a minha mãe pode. É nesse momento então que a Olinda, a mãe da Maí, ela vai começar a ajudar a família da Patrícia. E eu tenho que dizer para vocês que não é bem ajudar a encontrar, porque todo documentário não é que elas ficam totalmente desaparecidas. Vocês vão conseguir entender onde chegou a manipulação, o grau da manipulação. Basicamente, essas garotas saíram de casa e elas não queriam voltar para casa. Essa moça também começou a ter acesso das mensagens da Patrícia com ele, e esse foi um momento assim bem difícil de engolir. Essa prima dela era como uma confidente, então ela foi vendo aquela garotinha, tão jovem e tal, que você tem aquela coisa meio de irmã mais nova, conversando com um cara há mais de 2 anos. Já tinha 2 anos que os dois estavam conversando, então quando ele começou a conversar com ela, ela tinha 16 anos de idade. Tudo começa com uma suposta dúvida que essa moça tinha, que a Patrícia tinha, de se realmente a morte existe ou se existe vida após a morte. E foi aí que os dois então se encontraram, e esse cara começou a manipular todos os aspectos da vida dela por todo esse tempo, 2 anos.
Por 2 anos, ela viveu debaixo de todos os mandamentos dele. Eles começavam a falar de gnoses, que foi também por isso que ela começou a procurar ali pelo Steve. Ela encontrou o Steve assim, não a Patrícia, a prima da Patrícia. E o que acontece é o seguinte: quando ela começa a conversar com ele, tudo começa nessa questão de ensinar a Patrícia a fazer alquimia. Ele se colocava como sendo um anjo, tá? E também ali um líder, um messias, o cara que ia salvar a humanidade e todas essas coisas aí que eu já contei pra vocês. Ele falava isso abertamente para diversas pessoas, não era só para as garotas, não. Então, a gente começa a se perguntar o que aconteceu para ela ter esse tipo de dúvida. Será que não se falava sobre isso em casa? Será que eles não tinham uma religião? O que será que aconteceu? Até que os pais então perceberam que a polícia não ia procurar, porque afinal de contas ela era maior de idade, e depois também eles começaram a ver que se eles não colocassem a boca no mundo, nada mais iria acontecer, e é nessa hora que eles procuram a mídia. Bom, quando eles procuram a mídia, eles são recebidos, claro, né, muito bem, porque era uma grande história, e eles começaram a deixar claro que a filha deles tinha sido levada, tinha sido capturada por uma seita. Eles não conseguiam encontrá-la, não conseguiam entrar em contato com ela, mesmo que de vez em quando ela acabasse mandando algumas mensagens para a prima, mensagens muito mal criadas, dizendo para a prima então que não continuassem essas buscas ridículas porque ela não estava desaparecida, e foi toda uma situação. O que ninguém contava é que no meio daqueles programas grandes, eles foram em todos os programas aí da Espanha pedir para que de repente a Patrícia voltasse, ou se alguém viu a Patrícia, que desse alguma informação. Eles chegaram a colocar uma recompensa de 10 mil euros aí para a pessoa que desse informações, e a questão é a seguinte: não tinha informações, não chegava nada, ninguém tinha visto a Patrícia em lugar nenhum. Ok, só que aí durante um desses programas, sabe aqueles programas que se a pessoa tem informação você pode entrar, né? Entrar direto ali pelo telefone, enfim, falar várias coisas? Pois bem, certo dia tá os pais dela lá pedindo, né, para que as pessoas fizessem ali ligações caso tivessem visto a Patrícia, e quem entra em contato ao vivo assim, ó, para todos os espectadores do programa assistirem, a própria Patrícia. Bom, a Patrícia diz o seguinte: a Patrícia diz que na verdade ela não estava desaparecida e que era para parar com toda aquela palhaçada. Ela apenas tinha ido embora, que o aniversário de 18 anos dela foi um marco na vida dela, ela estava feliz naquele dia, porque afinal de contas ela ia conseguir se livrar daquela família horrível, e aí a grande virada do documentário. Bom, ela contou para todas as pessoas que estavam assistindo o programa naquele momento que ela vinha de uma casa onde a mãe dela estava pouco se importando com a vida dos filhos, que a mãe dela proibia ela de mexer na geladeira, não deixava ela cozinhar, basicamente não dava comida aos filhos, que ela não tinha roupas, ela não tinha roupa íntima, ela não tinha absolutamente nada, que ela não tinha direito de abrir a boca, que o pai dela passava trabalhando toda a parte do tempo, que o pai dela era um tremendo de um chato, e que a mãe dela era uma pessoa extremamente egoísta, que detestava os filhos, que detestava ela, e que ela não tinha motivo nenhum para querer voltar para casa, e era para pararem de procurar por ela. Ela era maior de idade e ela queria uma vida diferente, bem longe dessa família. Bom, meus amigos, depois de uma dessa, vocês imaginem só como ficou as pessoas que estavam ouvindo tudo isso. Nesse momento, a família que estava participando de tudo, das buscas e tal, como, por exemplo, a sogra, a mãe da Rosa, da mãe dela, e também sogra ali do Alberto, do pai dela, chegou para Alberto e disse o seguinte: você fez alguma coisa para minha neta? Você encostou sua mão intimamente na sua filha? Basicamente, ele teve que aturar esse tipo de pergunta. E aí vocês podem imaginar, ele tinha uma padaria, diversas pessoas compravam lá, quantas perguntas e coisas ali horríveis a família teve que ouvir. Muita gente começou a ter ali a Rosa como uma mãe abusiva e que também era viciada em jogos. Ela também chegou a dizer isso. Gente, ela contou muita coisa assim que deixou eles muito arrasados. Eles ficaram assim sem palavras no momento e tiveram que lidar com os amigos, principalmente todos os amigos que viraram as costas para eles. E foi aí também que boa parte da família virou as costas, principalmente para o Alberto. Bom, em meio a essa situação, todo mundo ficou se perguntando então o que de tão ruim acontecia naquela casa para que ela fosse embora. E é aí que vem a parte em que o pai vai contar como foi o começo de vida deles, o casamento e tudo mais, para a gente entender que na verdade não tinha acontecido uma coisa, tinha acontecido várias coisas que acabaram chegando no ponto onde essa garota ficou vulnerável.
essa garota ela ficou cyber vulnerável, vamos chamar assim. Porque o que acontece? A Rosa e o Alberto, eles se conheceram muito jovens. A Rosa tinha 14 anos e ele tinha 15 anos. Eles então levam um namoro e depois eles se casam. Depois de algum tempo casados, eles decidem então ter o primeiro filho, que seria então a Patrícia. Bom, a Patrícia nasce e depois de alguns anos nasce o filho deles, que também não é dado ali muitas informações sobre o filho e tá tudo certo, ele não faz parte de tudo isso aí que aconteceu, mas vamos lá. Depois disso, eles estavam com os negócios na padaria, já estavam com esses negócios. E o pai também viajava muito, trabalhava muito, porque ele precisava sustentar a família. E ele toma a seguinte decisão junto com a Rosa. Ele diz o seguinte, olha, agora são 2 filhos e eles precisam de você. Então, por enquanto, vamos fazer assim. Eu trago, né, enfim, o sustento para dentro de casa, você cuida deles e assim a gente vai se ajeitando. Mas mesmo assim, de alguma forma, parece que era um pouco difícil para Rosa cuidar dos filhos. Então o que aconteceu foi que o irmão mais novo dela começa a ir muito à casa deles. O nome dele era José. José era um amor de pessoa, um encanto e amava, mas amava a Patrícia desde o dia que a Patrícia nasceu. Era o xodó dele. Então ele brincava com ela, ele era muito animado, ele fazia todas as coisas legais. Como o Alberto mesmo diz, eu estava na rua trazendo o sustento para casa e às vezes eu não tinha tempo de fazer todas as coisas legais que o José fazia com ela. Inclusive, ele agradece muito o José por esses momentos, porque ele foi muito bom para eles em diversos momentos, ajudando ali com as crianças, e também disse que ele era uma pessoa extremamente iluminada. Ele era muito animado e toda sexta-feira ele terminava o que ele precisava fazer e ia para a casa da Rosa ficar com os pequenos. Claro que a Rosa ficava junto também, mas a parte de levar para parque, levar para brincadeiras mais legais, ir para cinema, ajudar a comprar roupa, tudo era ele que fazia, e os dois ali, tanto a Patrícia como o irmão dela, eram muito apegados a ele. Bom, acontece que quando ela estava ali com seus 15 anos de idade, uma coisa muito estranha vai acontecer com o José. José começou a sentir uma dor justamente em uma ceia de Natal. Então ele sente essa dor, levam ele ao hospital e quando chega no hospital ele estava com uma pancreatite. Era uma coisa relativamente simples, não era uma coisa tão simples, mas era simples ali para se tratar em um hospital. Eles deixaram ele internado e de uma forma bizarra, segundo conta ali a Rosa, né, a irmã mais velha dele, ele começou a piorar de uma forma muito estranha. E os médicos falavam o seguinte, que mesmo que estava um pouco mais grave naquele momento, a tendência era ceder. Afinal de contas, não era uma coisa que eles nunca tinham lidado. Acontece, meus amigos, que 4 meses depois ele estava ótimo, ele falou com a Patrícia, ele estava bem, os dois tinham combinado de ir até Madrid comprar roupas, estava tudo certo. Acontece que naquela noite ele passou mal e ele veio a óbito aos 29 anos de idade. Bom, a perda pegou todos ali de surpresa. Primeiro, uma pancreatite. Segundo, ele era o mais novo, 29 anos de idade. Terceiro, ninguém imaginava uma situação daquela. Ele estava tendo um ótimo tratamento e todo mundo ficou ali se perguntando o que de fato aconteceu. Mas é uma dessas coisas que é quase sem explicação. Ele tinha conseguido falar com a Patrícia um dia antes e ele estava bem. Todos deixaram ele bem no hospital, até que simplesmente ele veio a óbito. Bom, então veio a parte dolorosa, que foi o enterro e toda a despedida ali do José. E a Patrícia, ela basicamente assim, ela ficou sem querer mais fazer absolutamente nada da vida. Segundo a mãe, ela ia muito bem no colégio, as notas eram maravilhosas, ela parou de ter interesse na escola, ela parou de ter interesse em basicamente tudo. E foi aí então que os gostos dela começaram a mudar. Ela queria roupas pretas, ela começou a se fechar cada vez mais, se tornou uma menina tímida. Ela começou também a gostar bastante de mangá. Ela gostava de muitas coisas que ela pudesse fazer sozinha. Você não encontra amigas da Patrícia, coisas assim você não encontra. Elas não participam, se tem, não participaram no documentário. E a dor, ela foi muito profunda. E a Patrícia, no começo, ela começou a ir muito mal na escola. A mãe também caiu em uma depressão muito severa, porque afinal de contas era o irmão mais novo dela. Então acabou abalando a família inteira. Só que ninguém imaginou que a Patrícia tinha ficado tão abalada. E a mãe, na verdade, não é que a mãe era viciada em jogo. A mãe, como ela ficou ali muito caída, ela começou a fazer aqueles joguinhos, aquele joguinho de paciência, porque ela dizia que aquilo ajudava as horas ali a passarem, porque ela não queria pensar
no que tinha acontecido com o irmão dela. Só que eu acredito que nesse momento, talvez, ela tenha esquecido, e isso é uma coisa muito triste, mas acontece, a pessoa esquece que você tem mais dois ali dentro de casa e talvez até não pensou que a Patrícia poderia estar sentindo até mais do que ela a perda desse tio. Bom, é nesse momento que a Patrícia revela pra gente, porque aí a Patrícia aparece no documentário, ela tá com o cabelo cortado, bem diferente da Patrícia que desapareceu de cabelos compridos e tudo mais, e o que aconteceu foi o seguinte, essa época que ela usava preto, gostava muito de heavy metal, isso não tem nada a ver com o que vai acontecer, mas foi uma forma ali dela começar a fazer tudo sozinha, era uma época que ninguém queria esse tipo de música, nem esse tipo de coisa, então ela acabava se afastando das pessoas dessa forma. E aí teve um momento em que ela teve uma pequena melhora, tá? Uma pequena melhora e a gente já vai entender por quê, porque a Patrícia entra no documentário agora. A Patrícia é essa moça que tá com o cabelo cortado aqui na metade do cabelo, que foi moda, aí é moda em vários lugares, e que muita gente aí se pergunta por quê, né, que de repente eles colocaram essa foto de capa. Tenho que dizer para vocês que eu não sei, mas é justamente o que deixa o documentário um pouco desinteressante. Quando a gente olha essa capa, a gente não entende muito bem, não entende o porquê da foto e também não entende a jogada de luz, não tem muito a ver com os 548 dias e aí você não consegue ler o resto. Bom, a Patrícia, essa moça delicada, essa moça de feições finas, né, uma moça muito branquinha, muito ali, muito tratada, você vê que ela vem de uma boa casa, de uma boa família, uma boa alimentação, né, uma estrutura de vida interessante, e eu tô ressaltando tudo isso porque isso vai fazer muita diferença lá na frente, até mesmo com as outras esposas desse tal Steve, tá? E o que ela conta é que quando o tio dela se foi, ela disse que ela tinha perdido o chão dela e que no dia ali que ela visitou ele, que ele estava bem, ela foi para casa e eu fiquei meio emocionada com isso, mas ela disse que ela estava com tanta vontade de ter cumprido a promessa dela e a promessa era os dois saírem para fazer compras de roupa juntos. Ela tinha guardado dinheiro para que os dois fossem juntos ali comprar as roupas. E ela disse que ela não imaginava que ele não passaria daquela noite. E o que se segue é que ela, quando dorme, então naquela noite, ela sonha que todos estavam reunidos em uma mesa ali de jantar e que ela não conseguia encontrá-lo. E aí ela disse, o que aconteceu com você? Você sumiu? Isso tudo no sonho. E ele disse, não, eu só estava escondido. E aí ela disse que se despede dele e ele acaba indo embora e diz para ela que no dia seguinte eles iriam comprar roupa. E quando ela acordou, eles dão a notícia então de que o tio dela tinha partido. Eu fiquei com lágrimas nos olhos nessa hora e dá para perceber que isso pegou ela de um jeito que eu não vi essa garota chorar em muitos momentos. Talvez esse tenha sido o único momento que de fato eu vi ela chorar copiosamente no documentário. Foi quando ela fala do tio José. Bom, nesse momento, de vez em quando eu vou falar, tá, dela presencialmente, porque ela participa do documentário, mas a questão é a gente desvendar aqui o que fez ela encontrar aquele senhor G, e vai ser justamente essa perda. Bom, primeiro ela começou a perguntar para a família o que aconteceria com o José, e basicamente todas as respostas que ela tinha é que ela nunca mais veria ele de novo. E ela disse que ela não conseguia lidar com a informação de que ela nunca mais poderia falar com ele. É aí que ela começa a pesquisar na internet o que acontece depois, né? Depois que a pessoa se vai, o pós, né? O pós. O que pode acontecer se a pessoa pode se encontrar de novo com essa pessoa, falar com essa pessoa. E todas essas perguntas levam então a diversos sites, diversas páginas, e aí ela encontra este perfil. Esse perfil, basicamente, não é que ela encontra, ele a encontra. Ela faz a pergunta, joga alguma coisa ali no Facebook dela sobre isso, ele vai lá e responde, já dizendo que ela é uma pessoa especial e dando umas instruções para ela. Isso é justamente ali depois que ela perde o tio dela. E isso foi então 2 anos antes do desaparecimento dela, basicamente desaparecimento entre aspas, né, da fuga. Ela foi embora e simplesmente cortou relações com toda a família. E aí o que acontece é que esse homem começa a conversar com ela, falar de alquimia, começa a explicar para ela que alquimicamente seria possível falar com ele. Aí ele começa com aquele papo dele de final do mundo, né, fim do mundo e tal, e que ele era o Messias, que ele era uma pessoa especial. E lembrando, ela tinha 16 anos. Então os dois começam a conversar, até que um dia ele começa a falar sobre povoar a terra. Eu acho que vocês estão conseguindo entender aí onde ele estava querendo chegar, né?
A menina, então, com essa idade, começa a mandar fotos para ele, porque ele chega a falar, então, da gnose. A gnose, ela tem um foco ali, que é um foco até um pouco ali espiritual, para quem acredita e tudo mais, com todo respeito, mas a gente está falando de um homem que utiliza tudo isso de uma forma muito má. Então, o que acontece? Onde existe a magia, né, a magia íntima, a magia sexual e tudo mais, e começa a utilizar isso dizendo que quando ela fizer isso, ela vai ascender, vai se tornar um ser superior e essa coisa toda. Então ele queria saber como é que ela era, né, e que a mulher era um templo que não poderia ficar desprotegido. Então a função dele era basicamente encontrar templos, né, encontrar mulheres para poder ter filhos para que eles pudessem repovoar o planeta, porque afinal de contas ele não podia ter uma mulher só, ele era como se fosse um irmão gêmeo de Cristo. Em algum momento ele chega a usar essas palavras, enfim, gente, olha, é realmente complicado, mas vamos continuar. Não existe limite para esse Steve e também não tem uma linha de pensamento para esse cara, tá? Ele vai para basicamente tudo que vem à cabeça dele. E aí o que acontece? Ele começa a mexer com essa parte de Apocalipse, Cristo, aí ele vai para gnose, ele vai para diversas coisas. Gnose é um tipo de estudo, tá? Diferente aí de magia, ascensão espiritual e essa coisa toda. E aí ele começa a inserir ela nessa parte de vou ensinar magia para você, vou ensinar gnose para você. E ele foi levando ela por algum tempo. E aí o que acontece? Ela confidencia a ele que ela não estava mais conseguindo ir bem na escola. É nessa hora então que ele diz que não, que ela deveria estudar e que ele podia ajudar. Então ele começa a ajudá-la a ir na escola, tá? Então é quando ela começa a melhorar. E aí o que os pais pensam? Ela tá superando. Ela tá esperando, ela tá indo bem na escola, ela tá, né, melhor. Ela começa a dizer que só quer vestir preto, ele diz pra ela que ela não podia andar por aí como se de repente ela fosse uma sacerdotisa voodoo, que ela tinha que começar a usar umas roupas coloridas, e ela começa a mudar o vestuário. E pros pais ela tava esperando tudo, ela tava, né, mudando roupa, tá indo bem na escola, vamos seguindo. É aí então que ela arruma um namoradinho. E por incrível que pareça, o pai não foi com a cara do namoradinho que tinha a idade dela e ela acabou terminando sem mais nem menos com o namoradinho. Depois eles vão descobrir que ela contou para ele desse namorado e ele pediu para que ela terminasse e ela terminou. Não teve nada a ver com o pai, com a mãe, nem com ninguém. Bom, então em meio a tudo isso, quem estava basicamente jogando as cartas, usando ela de marionete, era esse cara, só que de forma online. E aí que vem a culpa da mãe, porque ela diz que naquele momento ela estava sentindo tanto o luto que ela não conseguiu perceber que a filha dela estava se comunicando com a pessoa que estava causando todo esse mal a ela. E toda essa parte de que ele se casaria com pelo menos inicialmente 3 mulheres, ele já tinha falado para a Patrícia e a Patrícia tinha assumido. Tudo que a Patrícia queria era ter um filho, porque esses filhos eles eram especiais, então ela queria ter um filho com ele. Ela vivia para o momento em que ela encontraria com ele. Vocês estão conseguindo entender que por 2 anos ela alimentou a fantasia de encontrar este homem que seria o irmão gêmeo de Jesus, que seria o Redentor na Terra e que basicamente aí salvaria ela e toda a descendência dela do Apocalipse para repovoar o planeta? É basicamente essa a ideia e ela acreditou em tudo porque ela tinha 16 anos. E claro, depois que ele conseguiu plantar essa semente na cabeça dela, alimentar tudo isso não foi difícil. E foi aí também que ele foi introduzindo o quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada aí, né, em como é o corpo do templo. Vamos dar uma olhada no templo? Vai ficar mais fácil aqui para a plataforma? Tem como você mostrar um pouco desse templo para mim? Tem como você enviar aí uma foto? Aí ela vai lá e envia a foto. Tem como você tirar aí um pouco, né, aí de cortina desse templo para eu conseguir ver mais coisa? Até que um dia ele pede uma foto da pelvis, tá? E de tudo mais que vocês podem imaginar. E ela foi enviando. Então, depois de tudo isso, ela já estava completamente convencida que depois da festa de 18 anos de idade ela iria embora com ele. Então, sim, a festa de 18 anos ela foi planejada para depois ela ir embora e eu vou contar para vocês como isso acabou pegando a família desprevenida, porque toda a família suspende as festas desde a morte então do José, porque estava todo mundo muito triste, ninguém queria aniversário, ninguém queria festa de Natal, ninguém queria mais nada. Até que essa menina do nada, tá, do mais absoluto nada, do seu luto, da sua dor, diz o seguinte para os pais, que ela queria uma festa de 18 anos. Ninguém sabia muito bem como é que as coisas iam funcionar, não estavam muito animados, mas acabaram fazendo essa festa para ela que ela não estava com vontade. Mas ela vai lá, assopra a velhinha de 18 anos e manda uma foto para ele, mostrando para ele assim que ela cumpriu os 18 anos. Então esse cara, ele cozinhou ela 2 anos
para que ela fizesse ali, cumprisse a maioridade, para que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse, estando dentro da lei. Olha, ele também era esperto. E depois disso, eles tinham várias e várias conversas onde ele foi falando para ela que ela precisaria de vários artigos mágicos para fazer. Eles encontraram nas coisas dela várias orações, rezas, várias formas aí de trazer espíritos e muitas coisas aí. Tinha o casamento sagrado, tinha o funeral sagrado, tudo que era sagrado vocês podem imaginar, e ele foi inventando e ela foi comprando coisas, tá? Velas e tudo, e por isso ela precisava de dinheiro, só que aí para poder ir embora, some 7.000 euros, seria basicamente isso, né? Já que vai levar a moça vem de uma casa que tem dinheiro, vamos levar um pouco de dinheiro também. E aí depois nós vamos descobrir que enquanto todo mundo está procurando ela, na verdade ela foi com as perninhas dela embora, encontrou com ele e dali, tá? Basicamente ela vai até Madrid e de Madrid ela não aguentava, ela queria muito encontrar com ele porque afinal de contas era o amor da vida dela, não podia mais esperar, então ela chega até Madrid e em Madrid, encontrando ele, os dois então decidem ir para um apartamento. Chegando nesse apartamento, eles ficam ali por um tempo e ela já encontra duas mulheres. Uma delas era a Paola, que foi a primeira mulher dele, era um pouco mais velha, é essa que eu tô circulando na foto para vocês. E depois também a Maí, que era também uma das esposas dele. E a história da Maí é um pouco estranha, mas ela se casou de verdade, tá? Ela se casou civilmente, permissão da família, festa de casamento, bolo com noivinho e a coisa toda, vestido de noivo, vocês já vão entender aí por que isso aconteceu, e aconteceu no Peru. Eles vão passar um tempo nesse lugar, e o que deixou ela impressionada, quando ela encontra então com ele, e vai encontrar as duas esposas, não eram as duas esposas. Ela diz que quando encontrou com as duas, elas eram uma grande família. O que deixou ela um pouco ali impressionada é que essas moças tinham filhos. A Paola tinha um filho e a Maí tinha 2 filhos. Eu não sei se ela ficou impressionada porque de repente ela pensou que ela poderia ser a primeira a dar filhos a ele, não consegui entender muito bem essa parte. Eu sei que era um cubículo, tá? Um cubículo, esse apartamento, e todo mundo ficou ali, ó, grudado, tá? Praticamente grudunhado naquele apartamento. E detalhe, tá? Os pequenos estavam soltos por lá e eles precisavam fazer toda a magia ritualística íntima e não tinha espaço para isso. Então, basicamente, ali os pequenos assistiam. Olha que interessante, né? E depois disso, eles então decidem que eles vão até o Peru. Eles vão embora para o Peru, vão para a cidade de Lima, onde também vão morar um tempo num apartamento com todo mundo junto. E todas as noites eles precisavam fazer então este ritual, que nós vamos chamar aqui de alquimia, porque era assim que ele chamava. Este ato íntimo, ele chamava de alquimia. Então tá, elas faziam alquimia, todas elas, né, as 3 com ele, todas as noites, depois tinha mantra, tinha um monte de coisa e tá tudo certo. E elas só iam lá, né, viver na vida e cadê? Ninguém. Trabalhar que é bom, nada. Esse camarada não batia um prego na barra de sabão e todo mundo tava vivendo aí desse dinheiro. Até que depois da ligação, né, teve aquela ligação e tudo mais que ela fez no programa ao vivo, ninguém mais estava querendo procurar, todo mundo já tinha desistido, eles estavam tentando de outras formas entrar em contato com ela. E isso tentando entrar em contato por mensagem, várias coisas. Ela já tinha xingado a prima dela para parar de entrar em contato, porque ela disse que estava feliz, que ninguém tiraria a felicidade dela. Ela manda uma foto dizendo que ela estava numa cidade na Romênia, tá? Que ela estava com um grupo de ciganos e que ela estava na Romênia. A prima percebe que naquele dia na Romênia estava, sei lá, vou chutar aqui, gente, menos 6 graus. E ela estava só de camiseta vermelha, não tinha um casaco, não tinha nada. Ela disse que ela não pode estar na Romênia. Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo é que eles vão tentando encontrar pessoas. E aí vocês lembram daquela mocinha, né, que a prima encontrou e que a mãe, a Dona Olinda, falou que ia tentar ajudar? Pois bem, a Dona Olinda então vai entrar no documentário agora, porque a Dona Olinda, ela é mãe da Mai. A Mai se chama Marjorie e a história é a seguinte. Segundo a Dona Olinda, a Marjorie, ela se envolve com esse rapaz. Esse rapaz, ele nasceu no ano de 83, então ele era um pouco mais velho que a Marjorie, uns bons anos mais velho que a Marjorie, e os dois se envolvendo ali, a mãe não gostava muito dele. Mas acontece que a Marjorie engravidou dele. E a Marjorie era da cidade de Lima, no Peru. Então nós estamos falando de outra cultura, aquela coisa toda do engravidou casa. Vocês sabem aí, alguns aí devem saber muito bem como é que funciona essa história aí. E aí
aí o que acontece? Ela engravidando, né, teve o casamento. Eles dizem, né, na verdade a mãe, ela diz que a filha quis casar. A filha diz que os pais fizeram casar. Mas depois eu cheguei à conclusão, sinceramente, por mais que não pareça, quem quis casar foi a Marjorie, tá? Porque a Marjorie, ela era encantada por esse Steve. Eu não sei o que esse Steve tinha, gente, mas a galera, assim, amava ele. Era uma coisa impressionante. As meninas, elas eram alucinadas por ele. Teve festa de casamento, bolo de casamento, tudo certo. Só que acontece que depois que terminou o casamento, ele levou a Marjorie embora e nunca mais trouxe de volta. Ela nunca mais falou com a mãe dela, tinha anos que ela não falava com a mãe dela e a mãe não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. É aí então que essa senhora entra em contato com o Alberto e com a Rosa, os pais da Patrícia, e eles meio que juntam aí uma força-tarefa para conseguir encontrar tanto a Marjorie, porque ela queria saber onde estava a filha dela, e os pais da Patrícia encontrar a Patrícia. Bom, é nesse momento então que eles decidem que não ia adiantar muita coisa ficar na Espanha, então eles decidem ir para o Peru para poder tentar ali conversar com a polícia, só que o que acontece? Quando eles percebem que está tendo essa grande movimentação na mídia, o Steven ficou com muita raiva, então ele disse o seguinte, que ele queria que ela consertasse essa situação, que a Patrícia consertasse a situação. E tinha uma falha no caminho. E essa falha foi a falsificação de um atestado médico para Paola. A Patrícia tinha falsificado um atestado para Paola. E aí todos os dados da Paola ficaram exatamente na gaveta da Patrícia, e a prima dela encontrou. Encontrando, ela soube que, na verdade, essa Paola estava em Lima, no Peru, e foi nesse momento que eles disseram, encontramos, eles estão em Lima, no Peru. Tudo bem, então aí faz, né, todo esse levantamento, e quando eles voltam à mídia, voltam a divulgar essa história, eles já colocam que provavelmente ela está na cidade de Lima, no Peru. É aí que o cara fica muito, mas muito violento. Ele começa a quebrar tudo e dizer que eles precisam ir embora. Ele chega até mesmo a dizer que eles iam embora e largar a Patrícia no meio da estrada, porque assim alguém encontraria ela. Ele não queria levar a Patrícia, porque a Patrícia não tinha filhos ainda. Ele ia deixar ela assim, ó, ao léu. Ele teria ficado muito irritado, então ela decide fazer o seguinte, ela vai por livre e espontânea vontade até a delegacia e se apresenta ali dizendo que ela não está desaparecida. Bom, os pais pegam o avião porque queriam chegar até o Peru, queriam chegar até Lima e não conseguiram chegar a tempo. Ela se apresenta junto com o Steven porque ela não sabia muito bem o que falar e ela diz, eu tenho 18 anos, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, estou com o Steve, ninguém me levou à força, esse é meu estilo de vida, meus pais não respeitam. Os investigadores prestam atenção que o Steve fica toda hora dando, né, uma encostada no braço dela, aquela coisinha um pouquinho manipulada, né, e eles ficam prestando atenção naquilo. Porém, depois que o depoimento é tomado, ela simplesmente diz o seguinte, que ela quer ir embora, viver a vida dela e quer para os pais deixá-la em paz. Bom, os pais estão correndo muito para conseguir chegar até a delegacia, mas infelizmente ela vai embora antes que eles conseguissem colocar os olhos nela. Foi uma coisa assim muito triste. Infelizmente a polícia, né, local não teve como enquadrar aquilo em nenhum tipo de crime, não há crime e não tinha nenhuma situação ali que pudesse fazer com que a polícia tivesse que contê-los. Então ela dá o depoimento dela, declara que no país ela está por vontade própria, está com o Steve por vontade própria e que aquela busca é, enfim, como se fosse aí maluquice da cabeça da mãe dela e do pai dela. Bom, mais uma vez foi uma coisa triste para a família, né, engolir, e as coisas na família, na casa da família dela estavam indo muito mal, porque começou muita briga dentro de casa, muita desconfiança em cima do pai, também da Patrícia, muita gente achando que ele poderia ter sido, vocês sabem, abusivo com ela em todos os sentidos, e diversas coisas começaram aí a ser levantadas, e o homem, ele além de procurar a filha, ele também estava tentando se defender. E aí o casamento da Rosa e do Alberto começa a ir cada vez pior. Enquanto isso, o pessoal ali, né, as 3 esposas do Steven, Patrícia, Paola e Marie, estão lá, tentando viver essa vida aí de vamos fazer alquimia, filhos e também viver a vida. Só que estava na hora de ir embora. E é nesse momento que eles começam a se mudar e é o momento que começa a gelar, mas gelar o sangue de verdade.
Bom, de uma cidade tranquila, uma cidade grande, eles acabam indo para uma cidade bem afastada, tá? E nessa cidade, eles moram em uma casa totalmente sem infraestrutura. Era uma cidade assim bem pequena e a casa era um horror. Faltava luz, as coisas se estragavam, não tinha comida direito e todo mundo ali começou a viver uma vida difícil, que comiam coisas ali que muitas vezes já estavam passadas. Foi uma vida bem difícil que durou por alguns meses. Até que as coisas começaram a esquentar de uma forma assim muito estranha, porque ele começou a se irritar com ela, tá? Começou a se irritar com a Patrícia. O Steve, ele também tinha revelações, gente, revelações pelo ayahuasca, tá? Então vai entrar uma ayahuasca aqui no meio. Então o que que ele fazia? Ele pegava a ayahuasca e dava para todo mundo bebia ayahuasca. E a primeira vez que a Patrícia tomou, ele fez ela tomar um copo inteiro de ayahuasca e ela começou a ter visões ali. E depois dessas visões, ela disse que ficou, né, muito ali na cabeça dela, que na verdade o nome dela era Silvana. Isso é muito importante, não podia esquecer mesmo. Silvana, filha da selva. E que depois desse dia, ela não era mais chamada de Patrícia, ela é chamada de Silvana dentro da casa e para todo mundo que perguntasse. E que ela teria uma filha. Então isso tinha sido profetizado durante essa sessão de ayahuasca aí, e tem mais também. Ela conta que até mesmo os pequenos tomavam ayahuasca. Lembrando, tinham mais 4 pequenos ali no meio, tá? Tomavam ayahuasca também. Olha o absurdo de tudo isso. Então, tudo bem, segue, né, essa questão toda de vez em quando tomar ayahuasca, até que teve uma hora que não tinha mais dinheiro para comida. E o dinheiro que sobrava era para comprar velas e ayahuasca. Basicamente, tirava o dinheiro da comida para comprar essas coisas. Então, quando ela precisou de dinheiro, ela simplesmente entrou em contato com o pai dela e disse o seguinte, a Patrícia, tá? Ela disse, olha, é sua última chance. Eu vou dar para você uma chance, você vai fazer o seguinte, você vai tirar todas as postagens das redes sociais, você vai tirar qualquer coisa sobre mim nas redes sociais, foto, vídeo, qualquer coisa. Depois você vai me mandar $600 para uma conta que eu vou te passar. E depois disso, eu vou até um lugar ali na embaixada e você vai conseguir me ver. Porém, não é explicado se ele conseguiu vê-la ou não, eu acredito que não. Ela só mentiu para que ele desse o dinheiro, então ela já conseguiu, e não era dólares não, gente, é euro, tá? Desculpa. Mas ela conseguiu aí mais 600 euros. E eles começaram a se preocupar com o dinheiro, eles estavam já numa situação bem difícil. Depois disso, o que se segue é que eles vão para um lugar ainda pior. Eles vão basicamente para o meio da floresta, tá? Uma casa, assim, uma cabana, basicamente no meio da floresta. E a situação já estava assim, o pessoal já estava tão desnutrido, as meninas já estavam tão desnutridas, era uma situação assim tão cansativa mentalmente, porque toda essa situação acontecia, a fome e tudo mais, e elas ainda tinham que fazer mantras, todo dia se apresentar lá para fazer alquimia e essa coisa toda. E tudo que a Patrícia pensava é que ela queria engravidar. Ela ainda pensava que ela queria engravidar. E ela vai conseguir engravidar. E ela diz que naquele momento tudo para ela mudou, porque ela realmente estava grávida. Ela ia ter o filho dela, que era o filho que tinha sido profetizado. Na verdade, uma filha, né? A filha que teria sido profetizada. Bom, lembrando, para todas as pessoas ela era Silvana. Isso é bem interessante, porque depois eles vão procurar por Patrícia, mas eles não encontram Patrícia. Só que aí ninguém conhece Patrícia. Todo mundo conhece Silvana, mas ninguém conhece Patrícia. Então o que acontece? Para os filhos, né? Para os filhos da Mai, também para os filhos da Paola, ela era Silvana, apenas Silvana. Ela estava grávida, conseguiu o que ela queria, mas no momento que ela surge grávida nesse lugar horrível, porque ela mesma conta que era um lugar horrível, foi o pior lugar que ela imaginava. Ela disse que o lugar, olha, o que eles mostram pra gente, e talvez aí algumas fotos ajudem vocês a entender, parece aí mais ou menos o que a gente entende aí da floresta amazônica, tá? A gente tá falando aí de um pedaço de floresta peruana. A coisa é séria e o lugar que eles estavam só tinha narco, fugitivo e, assim, 30 casas em toda a região, em todo o vilarejo. Ela também conta que nesse lugar só era possível andar de botas e que também os insetos mordiam, assim, a todo tempo. Era uma situação desesperadora. Ela diz que já no primeiro mês todos os pequenos pegaram fungos e também várias bactérias e que os piolhos, eles caíam e todas as vezes que você
pedia para um deles pegar um piolho, eles só punham a mão assim e tirava vários da cabeça. Ela não conseguiu entender como tudo aquilo aconteceu tão rápido, mas eles se viram nessa situação. Em contrapartida, a amiga dela também, a Mai, ela também começou a ficar muito triste, sabe? Como se fosse ali um começo de uma depressão. Mas quando isso é contado no documentário, a gente imagina que tinha uma vontade, tinha momentos que ela falava assim, eu quero falar com a minha mãe, que era a Dona Olinda. Mas ao mesmo tempo, você percebe depois que ela até queria falar com a mãe dela, mas ela não queria deixar o Steve. Ela ainda acreditava em toda a história do Steve e a Patrícia também. Querendo ou não, essa essência delas já estava basicamente ali sequestrada. Ele já tinha conseguido mudar a mentalidade, a cabeça delas já estava totalmente alicerada com a história dele. Fechou na história dele e acabou. É como se você recuperasse apenas ali o indivíduo corpo. Não, você não recupera a mente está na mão do manipulador, que é ali o líder ali da seita, do culto, seja lá o que for. Elas estavam ali acreditando que sim, era aquilo. E aí mais coisas começam a acontecer que são absurdas. Por exemplo, a Patrícia conta que ele tinha um comportamento com os filhos, que era, por exemplo, utilizar um chicote de 3 pontas. E que aquilo era insano e que deixava muitas marcas, e eu acho que vocês estão entendendo. Só que ele não tinha feito nada para as esposas até aquela hora. Até que nesse lugar, onde basicamente ali as pessoas passavam muita necessidade, tinha umas garotas de idade bem inapropriada, que elas trabalhavam ali, né, vendiam o corpo e tudo mais. E ele olhou aquelas garotas e disse que precisava daquelas bruxas. A May meio que contou para ele como se fosse assim, querendo ridicularizar as meninas. E nesse momento ele disse que era para mim então falar com elas, porque essas garotas eram as bruxas que ele precisava, porque afinal ele precisava terminar um ritual. Naquele momento a May olhou e falou assim, olha, elas têm essa e essa idade, eu não vou fazer isso. Nessa hora ele pegou a May, ele deu uma surra nela, mas assim, uma surra, pegou ela pela garganta e naquele dia a May só não perdeu a vida porque a Patrícia foi em cima e tirou ele de cima dela. Ele naquele momento deu ali, né, meio que se desvencilhou da Patrícia, mas ficou por isso mesmo. Só que depois ele também vai passar a agredir a Patrícia, tá? Então assim, não vai ficar apenas na Mari, não, vai passar para a Patrícia também. E não se fala muito da Paola, porque a Paola não participa visualmente do documentário. Todas as partes que tem a Paola é alguém que está interpretando o papel dela de acordo com o relato das duas moças. Bom, então em meio a tudo isso, né, a gente pensa assim, tá bom, então a Patrícia, ela estava, né, nessa situação e já estava começando a achar que as coisas não estavam bem? Não, naquele momento ela só estava pensando em levar a gravidez sagrada para frente. Então ela queria que tudo desse certo com o bebê, ela começa a ficar preocupada com a gestação. E aí quem acaba grávida também é a Marjorie, que eles chamam aqui de Mai ou Mari. E quando ela engravida, ela estava num momento que ela estava assim, sem nenhuma vontade de continuar com tudo aquilo, ela viu a situação dos filhos, a fome era desesperadora, então ela disse que ela não ia mais se cuidar na gravidez, ela disse que ia deixar, se tivesse que vir, viria, mas ela não iria mais se cuidar, ela não queria mais se cuidar, e é nessa hora que a comida começa a ficar extremamente escassa de verdade, de chegar a passar dias sem se alimentar, todos ali, tá? Os adultos, os não adultos, todos. Então, certo dia, ele chegou até mesmo a falar o seguinte, que essa história toda com a Patrícia, que eles estavam naquele buraco por causa de todo o escândalo que a família da Patrícia estava fazendo, e que na verdade ele sentia a vontade de eliminar a Patrícia. É nessa hora então que ele pergunta se a Marjorie queria ajudar a eliminar a Patrícia. E a Marjorie ficou, né, naquelas, e claro que ela não queria ajudar, mas ela sabia que daquele momento em diante seria uma questão de tempo para ele eliminar a Patrícia, e a Patrícia gestante. Bom, até que um dia ela lá, né, preocupada, os meses foram se passando, tá todo mundo ainda, né, procurando por ela, a Marjorie faz o seguinte, ela sente muita saudade da mãe dela, e ela acaba ligando para a mãe dela, consegue um jeito e liga para a mãe dela. Só que ela não fala nada, ela só quer ouvir a voz da mãe dela. E isso faz com que o registro telefônico fique, ela sabe que a Marjorie, ela consegue ali ouvir alguns barulhos, então ela pega essa ligação, chama a polícia e aí novamente aqueles homens, né, que tinham feito a primeira investigação, ouviram ali a Patrícia dizer que ela estava por livre e espontânea vontade no local, é quem vai ouvir então essa mãe que tinha essa ligação e eles vão conseguir rastrear
mais ou menos ali de onde tinha vindo aquela ligação, empresa telefônica e aquela coisa toda, e começam a ter alguma pista. É quando eles chegam nessa cidade, nesse lugar que, segundo os policiais, para eles que são policiais, era muito perigoso estar lá. Afinal de contas, aquele era um local onde só tinha pessoas que pegariam policiais ali e eliminariam na região, porque seria um grande problema. Só tinha narcos, só tinha também fugitivos da polícia, eles não conseguiriam fazer muita coisa. E aí também tem a parte onde o casamento dos pais da Patrícia está indo ralo abaixo. Então os dois, eles decidem que eles se amam e que eles querem continuar o casamento, mas eles precisam encontrar a Patrícia. Nesse momento eles decidem então ir para o Peru, eles teriam retornado para a Espanha, não tinha mais nada o que fazer no Peru, e retornando para a Espanha, eles têm a seguinte conversa, que eles iriam juntos procurar a Patrícia. Porém, tinha o filho, e ela não queria que acontecesse com o filho o que aconteceu com a Patrícia, que depois ele se sentisse sem apoio. Então, o Alberto diz que ele iria sozinho. É quando o Alberto começa a procurar na casa, aquele primeiro apartamento onde eles ficaram na cidade de Lima, e ele disse que era impressionante, eles não deixavam nada, ele começou a olhar tudo sozinho, ele foi olhar o apartamento, a escola que os pequenos frequentaram, ele procurou tudo e não tinha rastro, eles desapareceram sem deixar rastros. É nesse momento então que ele encontra esses policiais, eles começam a estabelecer assim um vínculo e também procurar pela Patrícia. Então começa muita gente a falar sobre a Patrícia e o caso reaquece. Logo chega a informação então da Olinda que a Marjorie entrou em contato porque ela também estava procurando a Marjorie, e isso tudo ali no Peru, tá? Querendo ou não, a única garota que era da Espanha era a Patrícia. Tanto Steve, como a Paola, como a Marjorie eram do Peru. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, esse rapaz, esse Steve, ele tinha aí uns antecedentes aí estranhos, ele pelo menos o histórico. Ele teria vindo de um lugar muito simples, tá? Ele era filho de um casal que tinha uma vida muito simples, e conforme ele foi crescendo, ele era o tipo de pessoa que ele sempre chegava muito próximo na escola das garotas, e sempre, em pouquíssimo tempo, as garotas estavam mudadas, falando de coisas estranhas. Então ele meio que já tinha um complexo de ser diferente ali, de repente ser místico desde muito jovem. E aí, conforme ele vai crescendo, ele também cresce em um lar onde tinha muita violência doméstica. E aí o pai, então, dá a ele o livro, que é a Cruz de Caravaca, e conforme os estudos vão se seguindo, ele também entra para um grupo de gnose, uma escola de gnose, só que ele fica por pouco tempo. Segundo ali o relatório dessa escola de gnose, eles teriam tirado ele, expulsado ele do curso de gnose, porque ele estava misturando diversas outras religiões e também religiosidades, ali várias coisas, ali no meio de um assunto que não era para isso, de um tipo de estudo que não era aquele, e ele já estava ali até mesmo se dizendo ser um anjo. Ele tinha até o nome dele de anjo, tá? E aquilo tudo deixou o pessoal muito bravo. Só que depois que ele sai de lá, ele acaba fundando basicamente ali o próprio, né, a própria forma de falar, se de repente ele fosse tudo aquilo mesmo, talvez ele acreditasse que ele era tudo aquilo que ele colocou lá nas redes sociais, e começou a chegar próximo ali a mulheres, sendo a primeira a Paola. Então sim, isso aí foi ensinado da casa dele, toda essa parte mística, toda essa parte alquímica, começou tudo ali na casa da família dele, mas depois ele vai embora e aí eles não tinham mais notícias. Só que aí, claro, depois ele vai casar com a Marjorie e começar também a ir atrás de diversas garotas, como foi o caso, por exemplo, da Patrícia, mas ele parou na Patrícia. Bom, sabendo de tudo isso, os investigadores, dois investigadores, eles começam então a ir em diversos lugares que vai tendo algumas pistas aí, né, e eram próximas ali onde tinha dado sinal daquele telefone que liga para a Dona Olinda, até que eles chegam em uma região que era bem perigosa, que foi aquela que eu falei para vocês, que era muito próxima ali onde estava a Patrícia, mas mais uma vez, era ainda a parte cidade, tá? Ainda não era essa parte remota, ainda não era a selva. Eles colocam bem assim, tá? A montanha na selva. Então não era, tá? Era a parte ali mais da cidade, onde era a barra pesada. Eles começaram a ir atrás, isso vai demorar muito tempo e vai ser mais ou menos aí essa época quando a Patrícia já estiver com seus 7 meses, aí quase 8 meses de gestação,
o Steve vai dizer o seguinte, que na verdade a Paola e também a Marjorie vão embora com ele e que a Patrícia vai ficar com os pequenos ali naquela cabana porque eles vão trabalhar para poder trazer dinheiro para dentro de casa. O que era uma piada, eles não iam trazer nada para dentro de casa, ele estava tentando descolar dinheiro porque eles estavam praticamente sem nada. E as meninas, elas decidiram que ela ia. A Patrícia implorou, a Patrícia disse que não saberia o que fazer quando o bebê viesse e ele não disse nada, todo mundo obedeceu e ela ficou ali implorando sozinha até que um dia simplesmente eles foram embora e ficou apenas ela e os pequenos. Bom, basicamente ela disse que quando tinha algum alimento era arroz e batata, todos estavam muito desnutridos, uma desnutrição muito profunda, muito severa. E aí, certo dia, então, eles estão trabalhando, né? Os policiais estão trabalhando, meio que as coisas vão acontecer em dois lugares. Então, nesse local que era meio cidade, os policiais começaram a falar com os pequenos, porque eles pensaram assim: bom, se tem, né, pequenos no meio, os pequenos eles falam e eles vão falar. Se eles encontraram os outros, encontraram as meninas, eles vão falar. Então, eles começam a conversar e encontram uma senhora. Essa senhora diz que não reconhecia porque eles andavam com um cartaz de desaparecida ali da Patrícia e do outro pessoal ali, da Paola, da Marjorie e tudo mais. A senhora olha o cartaz e diz que não conhecia ninguém que estava ali. Porém, a menininha, a netinha dela, olha e diz que conhecia uma das moças, que era a Paola. Ela disse: eu conheço essa moça, é a senhora doida. Ela fala assim, tá? Ela falou que a moça andava com galochas rosa sempre por volta das 10 horas da noite e ela andava de um jeito como se ela fosse zumbi. Ela andava de um jeito muito maluco e ela vai falando do jeitinho dela ali porque ela era criança. Ela diz que a moça passava com uma panela e assim isso tudo, né, foi fazendo com que os policiais prestassem um pouco atenção. Ela disse também que a moça andava com os cabelos assim, todos assim na frente do rosto. Até que um dia, procura aqui, procura ali, o que acontece é que eles estão ali conversando, tentando realocar. Quando eles olham, tem uma moça de bota rosa, né, galocha rosa, passando ali em frente eles, ali em frente onde eles estavam. Tudo bem, eles olham e dizem: é ela, e começam a segui-la. Só que acontece que depois de quase uma hora andando, ela entra em um lugar que era como se fosse um quarto de pensão. E eles dizem: mas o que ela tá fazendo aqui, né? Isso aqui parece uma pensão. Então eles decidem fazer o seguinte: tá bom, não vamos assustar, a gente vai entrar e vai pedir um quarto, afinal se é uma pensão. E aí tudo bem, eles pedem esse quarto e a senhora que vai alugar o quarto para eles diz o seguinte: olha, se vocês só não se importem com o casal que está do lado, porque tem na verdade aqui, não é bem um casal, é um homem com duas mulheres. Olha só o que é a vida, eles estavam no quarto ao lado do quarto do Steve que estava com as duas moças. E ela disse o seguinte: eles têm um jeito um pouco estranho, o rapaz passa muito tempo de óculos escuro e não dá pra gente saber muito bem qual é a deles, é um casal muito esquisito. E tudo bem, eles ficam ali, já imaginam que é o Steve, mas eles precisavam anotar tudo o que provaria que aquele cara é o Steve. E outra coisa, se tinha ou não a voz da Patrícia. Eles já tinham encontrado a Paola e depois eles vão encontrar a Marjorie, que já estava grávida ali de uns 6 meses. Lembrando, ela ficou grávida quase junto ali da Patrícia, então ela também estava grávida e ela estava trabalhando, tá? Ela trabalhava mesmo grávida, ela chegava exausta e dava todo o dinheiro para o Steve. E a Paola também, ela entrava às 5 da manhã num restaurante e saía 9 da noite, todos os dias. Depois, quando voltava para casa, isso tudo eles foram anotando, porque eles foram vendo, né, como era a rotina. Depois eles perceberam que ele, né, o próprio Steve mesmo, ele não saía, ele estava sempre no quarto. Quando essas moças voltavam, elas ficavam ali com mantras, né, tinha também toda uma parte de profecia. Até que teve uma noite que teve uma profecia, e a profecia era a seguinte: eles ouviram, a profecia é que eles estavam sendo seguidos e que estava na hora deles irem para um outro lugar que era como se fosse ali um vale indígena. E é aí nessa hora também que eles dizem: caramba, a gente precisa fazer alguma coisa, só que eles já tinham chegado num ponto que eles foram até mesmo encontrados por um grupo de narco, tá? Um dos policiais, quando eles estavam procurando a galera, eles chegaram a ser encontrados, esse policial apanhou, ele pensou em desistir, só que ele tinha dito para o Alberto que ele ia trazer a filha dele. Ele pega o telefone para avisar o chefe, ele disse que ele perdeu assim, né? Ele falou: eu não tenho coragem de fazer isso. Foi lá, mandou uma mensagem para o Alberto e diz: Alberto, agora eu vou achar a tua filha. Porque ele já estava querendo ou não, ele não tinha muita chance de sair dali com vida. Ou ele encontrava esse pessoal,
ou ele não sairia dali com vida, ele não ia ter sorte duas vezes assim, é como um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Então ele vai lá e faz o seguinte, chama reforços e entra no local. Ele vai pegando uma por vez, prestem atenção nessa parte para vocês verem como a influência desse cara era forte ainda nesse momento. Mesmo com toda essa situação de fome, de todas as coisas ali, de bater nessas moças e tudo mais. Quando eles entram no local, esse cara começa a dizer que ele não pode ser preso, ele não pode ser preso, ele, né, pega ali uma atitude totalmente ali defensiva, os policiais dizendo que era uma investigação, aquilo era uma operação policial, aquela coisa toda, a Marjorie estava num canto, a Paola estava em outro canto, dizendo solta ele, defendendo, ele, solta ele não fez nada. Nós estamos aqui por livre, espontânea vontade, e eles dizendo onde está a Patrícia. E eles dizendo onde está a Patrícia, onde está os pequenos, onde está a Patrícia, onde está os pequenos. E aí é nessa hora que ele diz, ó, Steve, vamos para a delegacia, vamos conversar. Ele diz, eu quero falar com o juiz, porque isso aqui, vocês não podem me prender. E aí nessa hora, então, o policial diz para ele, olha, coloca um sapato, né, se ajeita aí, coloca um sapato. E pasmem, no momento em que ele tira os pés da cama e vai colocar no chão para ficar de pé, a Marjorie tira o próprio sapato e põe no pé dele, para que ele não pise no chão. Esse era o nível de servidão que aquelas moças estavam, todas elas. Só que acontece que chegando na delegacia, os depoimentos foram tomados e eles descobriram o ponto onde a Patrícia estava, porque a Paola contou. Então, no momento que a Paola conta, esses policiais, junto com reforços, vão até o local e foi uma situação horrível. Foi como um resgate, assim, de pessoas que, enfim, eles nem sabiam se sobreviveria. Quando eles chegaram no lugar, primeiro, chegar no lugar era difícil. Era um lugar totalmente, era mata ali fechada, era difícil. E quando eles encontraram, de fato, a cabana, eles encontraram ali pessoinhas altamente desnutridas, com muitos piolhos, com muitas micoses, coisas, olha gente, de tudo ali e famintas. Eles perguntaram se estava tudo bem, o policial perguntou, vocês almoçaram? E eles começaram a pedir todo tipo de comida. O policial dizia que tudo estava acontecendo, mas eles só queriam saber de comer, eles só queriam comida. É nesse momento também que eles começam a chamar pela Patrícia e os mais velhos dizendo, não tem Patrícia aqui, não tem Patrícia aqui. Porque para os pequenos ela não era Patrícia, ela era Silvana, a filha da Selva. Só que agora tem uma parte que eu vou contar para vocês, que é antes da gente finalizar, que é o seguinte, a Patrícia vai ter esse filho. E a Patrícia vai ter o filho um pouco antes dos policiais encontrarem aí, né, os meninos. Então eu vou parar essa parte para contar só essa da Patrícia, porque eu fiquei assim pensando como ela sairia dessa situação, como é realmente um milagre, né? Milagres às vezes acontecem, porque em meio a essa fome, essa situação toda que a gente viu aí os policiais encontrando os meninos completamente desnutridos, sabe, com aquela barriga mesmo, a situação estava muito feia e mesmo assim a Patrícia ela estava gerando. Quando ela chegou a 8 meses e meio, ela começou a sentir as dores do parto. Ela estava somente ela e os pequenos. Tinha uma restrição também. Os pequenos não podiam chamar ninguém, nem deixar ninguém de fora entrar. Lembrem que nesse local tinha 30 casas ao redor. E nesse momento a Patrícia começa a gritar muito, muito, porque ela diz, eu tô com muita dor. Ela disse que naquele momento ela achou que ela não ia conseguir. E ela não tinha ninguém, ela não tinha ajuda, ninguém ficou ali para ajudar ela. Foi nessa hora que os pequenos seguraram as mãos dela e ela disse, estava eu naquela situação e os únicos que estavam assistindo tudo aquilo era eles. Nesse momento ela começou a gritar muito e uma vizinha que nunca tinha feito um parto na vida deu um jeito de entrar e ajudou ela a ter o bebê dela. Só que quando o bebê nasceu, o bebê não chorou. É nesse momento então que essa mulher, ela vai lá, guarda, né, tira ali, corta o cordão umbilical, dá uma batidinha no bumbum e depois de alguns segundos o bebê chora e aí a senhora dá para ela a notícia de que era uma menina, como ela tinha visto ali naquela alucinação que ela teve com a ayahuasca e tudo mais. A polícia chega para libertar a Patrícia, ela não ouvia o nome dela há muito tempo, mas naquele dia ela tinha aceitado trabalhar em uma plantação, então ela estava um pouquinho mais longe, né, para poder ganhar alguma coisa para comer, e ela tá ouvindo alguém chamar Patrícia. Ela disse que naquele momento ela só pensou, quanto tempo eu não escuto esse nome. Foi então que ela ouviu e foi atrás do som. Os policiais viram primeiro ela, e quando ela se virou,
tinha um bebê. Ela colocou assim como se fosse um canguruzinho, né, preso de lado, e ela estava trabalhando com o bebê recém-nascido dela ali junto ao corpo dela, enquanto ela estava desnutrida e trabalhando naquela plantação. Bom, nesse momento, os policiais ficaram muito emocionados porque eles estavam procurando a Patrícia e o pai também, o pai e a mãe dela estavam procurando por ela. E o Alberto, ele queria a todo custo ver a Patrícia, saber se a Patrícia estava bem, tinham encontrado os pequenos e cadê a Patrícia. Demorou umas horas para a Patrícia ouvir e acabar aparecendo. E nessa hora também o Alberto descobriu que ele era avô. E eu achei que ele ficaria, sei lá, né, um pouco espantado com tudo, mas não, ele ficou muito emocionado. Emoção essa que eu já não consegui ver assim com a mãe dela, sabe? Eu percebi que a mãe, de repente, não digeriu muito bem aquilo, porque a mãe tinha muita raiva, né, desse homem e tudo, eu não sei. De repente, trazendo todas essas memórias à tona, a situação é a seguinte: o pai, ele ficou tão bobo, ele queria tanto ver essa neta, ele queria que filmassem a neta dele, ele queria ver a Patrícia, ela estava muito magra, extremamente magra, e todos ali, no fundo, não queriam ir embora. Eles acreditavam que eles faziam parte daquele plano e toda a aprovação que estava sendo passada era parte desse plano maior e que elas precisavam passar por tudo isso. Mas aos poucos isso foi mudando, mas não foi do dia para a noite. Bom, todos foram levados então para a delegacia, até porque precisavam, né, ser reconhecidos, encontrar os pais e tudo mais. Os policiais estavam muito emocionados, inclusive foi um deles que contou para Alberto que ele era vovô. Então foi uma situação assim foi uma história muito bonita. E o Alberto disse que ele nunca na vida dele vai conseguir agradecer esses dois policiais que realmente arriscaram a vida deles, e eles arriscaram mesmo. Um deles foi pego mesmo pelo pessoal do narco, e eu não sei como eles não tiraram a vida dele. No fundo, nem ele sabe como não tiraram a vida dele, mas disseram para ele: olha, você não aparece mais aqui, porque se a gente pegar aqui de novo na floresta, você não vai ter uma segunda chance. E ele continuou, porque ele tinha que continuar procurando pela Patrícia. Bom, nesse momento eles encontram a Patrícia. A Patrícia estava magra, mas muito magra, bem magra, como vocês podem aí perceber na foto. E no meio, né, dessa situação toda, também a avó, né, dos meninos ali, a mãe da Marjorie, olha os netos e ela fala, né, que foi um choque muito grande ver os netos que tinham, enfim, né, os braços, as pernas estavam muito desnutridos e toda a situação que eles estavam era muito triste de ver, mas ela estava muito feliz de poder ficar com os netos dela, encontrar a filha dela, só que tem um porém nessa história toda. No momento que eles foram, vamos colocar aí, né, foram encontrados, entre aspas, eles disseram o seguinte: vocês não vão conseguir livrá-los assim do que eles passaram. Você vai precisar, né, o pessoal, os pais, eles iam precisar separá-las, elas não podiam continuar juntas e vai precisar de um bom tratamento. Então passa pra gente nas letras menores que todos passaram ali por um tratamento com especialistas para pessoas que saem de seitas. Então existe sim uma terapia específica, não é fácil. E demorou em torno de 3 anos para que saísse daquele comportamento de seita, deixasse, de repente, né, trouxesse a pessoa de volta, né, à realidade. Nesse meio tempo, a Patrícia estudou, ela trabalha com crianças especiais, só que, ao mesmo tempo, ela também diz que ela mudou muito e que quando ela voltou para casa, ela também não era a Patrícia que ela é, né, hoje, e que ela era uma pessoa ainda muito ligada a tudo aquilo que o Steven contava para ela. Então ela cria a filha dela, o nome da filha dela é Naomi, e ela conta o seguinte, que ela mora com os pais, então com o pai e com a mãe dela e com o irmão dela também, e que ela disse que ela demorou muito tempo para pedir ajuda quando ela viu que as coisas estavam dando errado ali com o Steven, mas que hoje, quando ela percebe que as coisas não estão indo bem, ela pede a ajuda dos pais, que ela ama demais a filha dela, que ela é muito feliz com a filha dela, e é uma coisa que basicamente assim para ela não tem acordo, não tem nada, assim, não é uma coisa que em momento algum ela pensa que aquilo não deveria ter acontecido, não, ela ama muito a filha dela e dá para ver que o pai, ele é completamente bobo. O pai dela disse que ele tá tendo uma segunda chance, porque ele disse que ele não conseguiu talvez aproveitar os filhos dele como ele está aproveitando a neta. Mais uma vez, como eu disse para vocês, em diversos momentos a gente percebe que a Marjorie, ela também se sente muito mal. Ela tinha ali com ele uma certa adoração e que vê-lo ser preso era muito doloroso, porque ele era uma pessoa especial. E no momento em que ele é preso, o pessoal tá lá tomando depoimento, mas os investigadores também estavam preocupados ali
com a parte em que eles receberiam a Patrícia, o Alberto chegaria, a mãe da Marjorie chegaria e deixam, né, este fulano com um policial. E o que acontece? Quando os policiais e os investigadores eles voltam, simplesmente o cara que ficou lá tomando o depoimento diz o seguinte para eles: vocês não sabiam que ele é um Messias? E começa a dizer que ele era um Messias e que eles deveriam aliviar para ele, porque afinal de contas, se ele basicamente ali desse, ele jogasse uma maldição, eles estavam ferrados e que eles não deveriam mexer com esse cara, porque esse cara salvaria a humanidade. O cara estava pegando o depoimento dele e ele converteu o cara. Então, esse era o nível de manipulação deste homem. Foi uma coisa assim inacreditável. Eu fiquei olhando, assim, eu falei, não é possível. E ele ali, né, ali acreditando que aquele sim se tratava de um Messias. Então, vocês imaginem um monte de adolescentes. Bom, eles saíram de lá completamente irritados com essa situação, ele foi conduzido, depois perguntaram para ele, né, com aquela privação toda, fome e tal, perguntaram se ele queria comer alguma coisa, o que ele queria naquele momento, e o que ele respondeu foi que ele queria um barbeiro, tá? Ele queria cortar o cabelo, ele queria ali um cabeleireiro para arrumar ali o visual dele. Foi basicamente isso. Os outros pediram comida, fralda, ele queria um barbeiro. Bom, depois disso, ele também vai ser julgado e ele vai ser condenado a 20 anos por ter levado uma pessoa, né, uma pessoa de um país para o outro, né, de uma forma ali traficada, sabemos, né, com humanos, e também manipulação, coerção psicológica e também tá? Então, até 2038 ele vai ficar preso. Depois disso, ele está soltinho aí para começar um novo culto ou uma nova seita. Porque o lobo perde a pele, mas não perde o vício. Enquanto isso, depois de 3 anos, agora é o momento em que todos vão se encontrar. As meninas vão se encontrar, os filhos, as mães, porque afinal de contas, como Alberto diz, eles ganharam uma família peruana. Porque os filhos da Marjorie é meio irmão da neta deles, da Naomi, que é filha da Patrícia. Então, querendo ou não, sim, viraram uma grande família e estavam indo se visitar pela primeira vez. Foi tudo muito bonito, foi tudo muito comovente, mas a gente tem que pensar que esse é um problema real e que está na casa de muitas pessoas. Essas pessoas que normalmente criam cultos, eles não vão pegar isso simplesmente, pegar a essência, não. Eles vão lá, eles pegam a roupagem, o que encanta nas pessoas e vão transformar isso ao seu bel prazer. Vão misturar coisas que, por falta de entendimento, a pessoa acredita, e é nesse momento que ela se vê presa a um grupo que de repente diz assim: não, olha, eu sou da Wicca, mas está chamando, está trazendo ali coisas que nem mesmo a Wicca faz. Então eles começam a fazer tudo isso para dar aquela sensação de que se você virar as costas, você pode até mesmo ter, né, de repente uma certa, quem é que sabe, maldição em cima de você. Se você está falando de coisas que são energéticas, espirituais, existe um grande medo sim. Se eu deixar isso aqui, será que isso não vai me prejudicar? Será que eu não vou acabar sendo amaldiçoado, né, por conta disso tudo aí? Então tem que tomar bastante cuidado. Na Espanha já passa de 400 mil pessoas que estão dentro de cultos e seitas e que não conseguem, os pais não conseguem retirar de lá, e que são grupos prejudiciais à saúde e à integridade dessas pessoas, mas elas são maiores de idade e eles não conseguem retirar. Então isso também é colocado no documentário e é por isso que eles decidiram trazer esse documentário, que basicamente, né, a Espanha acompanhou, então eles decidiram unir essa história a como se fosse uma certa prevenção. Eu achei esse documentário muito bom e esse documentário está em espanhol e ele está em 3 episódios bem longos, mas bem longos. Claro que eu não consegui trazer tudo aqui, é muita coisa, mais a parte gráfica e tudo mais. Eu tentei trazer de uma forma de melhor entendimento nesse tempo, né, de fácil entendimento dentro de um tempo e também, né, sem ter muito recurso visual aí para vocês, com algumas imagens aí para que vocês pudessem ter mais ou menos uma ideia aí do que se tratava, mas eu achei muito bom esse documentário, muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem produzido, mas é aquilo, você tem, né, ou você domina muito o espanhol, ou você vai ter um trabalho aí para acompanhar esse documentário, mas ele é muito bom. Se você tiver a oportunidade, a Hulu fica dentro da Disney, tá? Você entra na Disney, procura a Hulu e aí você vai encontrar esse documentário. Só você procurar lá na Disney que você encontra. É feito aí para pessoas de estômago forte, principalmente aí quando você vê a forma com que tudo acontecia. A gente tá falando de um cara que estava com 3 mulheres ao mesmo tempo, com uma, né,
ali uma arquibancada de pequenos ali, olha, a coisa toda é bem puxada, mas eu acho que eu trouxe de uma forma aí que vocês conseguiram entender tudo, né, pelo menos aí com detalhes aí de tudo o que aconteceu, mas sem precisar expor tanto assim. Eu espero que tenha ficado de fácil entendimento para todo mundo. Se você ficou até o final, o que eu acho bem difícil, porque afinal esse vídeo eu não sei que tamanho ele ficou, mas eu sei que vai dar aí bastante trabalho para editar. Mas se você gostou desse vídeo, ficou até o final e ainda não deu like, deixa um like para mim, vai. Deixa um like para mim e se você não for inscrito no canal, se inscreva. Eu adoro trazer esses documentários para vocês. Se vocês tiverem sugestões de documentário, mandem para mim, tá? Mandem para mim, pode mandar até por e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no box de descrição, vocês podem entrar em contato, fazer os seus pedidos e a gente vai ter mais casos, vai ter mais atualizações também dos desaparecidos de Bacabal. Tô tentando organizar tudo direitinho. É que esses dias foram muito complicados, com muitas enchentes, falta de luz, muita coisa aqui no estado de São Paulo. Então vocês me desculpem aí a situação, mas ainda tem pessoas aqui próximas que estão sem luz, tá? Então ainda tenho que agradecer que eu tô com luz e também estou com internet. Eu ainda agradeço muito por poder estar aqui com vocês, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Desejo a todos vocês uma excelente quinta-feira. Super beijo, bebês, e até o próximo vídeo.